Agora bora falar do Flamengo. Lucas Paquetá ia ser apresentado hoje no Ninho do Urubu, só que os planos mudaram. Edson Viana, cadê? Ó, tá cabeludo, tá diferente, mas tá ligado em tudo. Sabe todas as informações do Flamengo. Boa tarde, meu amigo. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a ideia era essa, mas não acabou acontecendo porque o contrato do Paquetá com o Flamengo ainda não tinha sido assinado. Inclusive, até a nossa última atualização, isso não aconteceu ainda. Por quê? Porque há uma pendência particular do Paquetá com o West Ham da Inglaterra. É uma questão burocrática, vai ser resolvida a qualquer momento, mas acabou travando a assinatura do contrato. O Paquetá esteve hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu, ele fez um treinamento à parte, não treinou ainda com os demais jogadores, porque isso só pode acontecer uma vez que o contrato seja assinado. E aí, qual é o próximo passo? O Flamengo, depois da assinatura, ir lá na CBF, tentar regularizar o jogador até às 18 horas. Aí, nesse caso, ele vai estar liberado para ser relacionado para a Supercopa no próximo domingo contra o Corinthians. Dando tudo certo, a ideia do Flamengo é apresentar o Paquetá amanhã de manhã, tem treino aqui amanhã e o time viaja à tarde lá para Brasília. Vamos ver se com ou sem o Paquetá. Eu volto com você, Débora. Boa, Edson, obrigada pelas informações. Certo é que com ou sem Paquetá, domingo tem jogo em Brasília, Flamengo e Corinthians, valendo a Supercopa Rei. A Globo, claro, vai transmitir esse jogão ao vivo. A transmissão começa às 3 horas da tarde. Vai ter show do João Gomes, vai ser coisa boa. E às 4 horas, aí sim, a bola rola. Carlos Gil está aqui com a gente para trazer as informações do Flamengo, agora direto de Brasília. Oi, Gil, boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Se o Paquetá está chegando, o Michael está se despedindo, ele já rescindiu o contrato com o Flamengo, portanto não vem para Brasília. O destino deve ser a Arábia Saudita. Por aqui o sol abriu agora, mas já caiu uma tempestade, clima instável na cidade, mas clima de decisão também. Tem até a taça exposta no aeroporto, nas ruas, a gente já vê muita gente com a camisa do Flamengo, claro, com a camisa do Corinthians, nessa decisão da Supercopa Rei. Aliás, o Flamengo tem sido um frequentador, né, dessas decisões. Nas últimas 6 vezes o Flamengo esteve presente, é o atual campeão, venceu o Botafogo no ano passado. Para essa partida de domingo, o Saúl, por exemplo, só volta em março, o De La Cruz ainda não foi relacionado, né? Mas o resto está todo mundo à disposição. Havia até uma dúvida, o Jorginho vai poder jogar, foi expulso contra o São Paulo. Não tem nada a ver, o Campeonato Brasileiro ele pode normalmente ser escalado contra o Corinthians nessa decisão da Supercopa Rei, que ganha ares aí até de uma pressão, né, Débora? Porque o Flamengo perdeu do Fluminense no Carioca, perdeu do São Paulo na estreia do Brasileirão. A torcida está querendo saber onde estão aquelas vitórias todas de 2025. Bom, o primeiro troféu pode vir no domingo na Supercopa Rei aqui contra o Corinthians. Direto para o Rio, Pedro Henrique Torres está com a gente. O Flamengo vem de derrota na estreia no Campeonato Brasileiro, mas agora pronto para lutar por mais uma taça, hein, Pedro? Pois é, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo mais uma vez. Agora não tem mais espaço para brincadeira, né? Não tem mais como adiar. Já não tinha na estreia do Campeonato Brasileiro, acabou sendo derrotado pelo São Paulo no Morumbi. Então é algo raro na carreira meteórica do Felipe Luiz como profissional, ter derrotas em sequência, né? Acho que não chegou a 3 derrotas em sequência, por exemplo. Então tem essa derrota no Fla-Flu, agora contra o São Paulo no Brasileiro também. Então não tem mais conversa nessa Supercopa no domingo, 16 horas em Brasília, estádio Mané Garrincha, contra o Corinthians. Eu estou aqui observando, enfim, analisando, vendo no celular, falando com algumas pessoas, mas de fato o Flamengo ainda não anunciou oficialmente o Paquetá. Está resolvendo os trâmites ali, enfim, do jogador, os trâmites burocráticos mesmo, questão de contrato, documento para lá e para cá, para ele assinar, ficar tudo certinho. Aí sim ele pode ser inscrito, regularizado e aí viajar amanhã com a delegação. Por enquanto ele não pode nem fazer treinamento junto com os companheiros, né? Legalmente, não pode o Flamengo divulgar imagens dele com treinamento, com uniforme de treinamento, nem nada. Então o Flamengo está aguardando mais nesse sentido aí para fazer um anúncio mesmo do Paquetá. Por enquanto foi um vídeo nas redes sociais que foi divulgado depois da chegada, antes até da chegada dele ontem no aeroporto do Galeão. Treinamento hoje no Ninho do Urubu, rolando, acontecendo.
E aí amanhã, mais um treinamento pela manhã. À tarde, a delegação embarca para Brasília, onde tem essa Supercopa. E aí o pessoal vai ter que estar já mais ligado, mais mentalmente em cima da Supercopa. E também, fisicamente, o Filipe Luiz até dizia que espera que os jogadores estejam melhores já. Por exemplo, o Arrascaeta e o Jorginho, que não foram bem na estreia na temporada contra o São Paulo no meio de semana. Bruno? Na última vez que o Jogo Aberto mostrou a escalação prévia do Flamengo, não deu muita sorte. Acabou perdendo para o São Paulo. Só que agora, talvez muito do resultado do Morumbi tenha a ver com esse jogo de domingo. O Flamengo provavelmente já pensando nesse título, sabendo da importância de um jogo só, e tem um adversário complicado, um adversário que, quando disputa uma competição rápida, vai muito bem, que é o Corinthians, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Copa do Brasil. Então o Paquetá, a torcida está eufórica. E se ele aparecer no bid até hoje, às 18 horas, ele poderá ser utilizado pelo Filipe Luiz no domingo. O quê, Rona? Se aparecer, é isso? Eu vou lembrar você, Bibi, da Relata. Não vou nem lembrar, só vou contar uma história que você com certeza você vai lembrar. O STJD abriu de sábado até pro Flamengo. O Bruno Henrique, ele abriu de sábado, coisa que nunca aconteceu. Então, fica sossegado que ele pode ser registrado até meia hora antes do jogo. No domingo, lá em Brasília ele pode ser registrado. Porque o Corinthians não vai deixar. O Flamengo tem essa facilidade. Abriu no sábado. O Corinthians teve um jogador aí que foi registrado. Chegou meio-dia lá, os caras, aí, meio-dia, nós estamos no almoço. Não conseguiu registrar. Os bastidores, né? Então para você, o Paquetá estará à disposição do Filipe Luiz. Com certeza. E como diria lá na Penha, venha que eu sou da Penha, eles diriam com cerveja. É bom também. Eu acho que vai aparecer, cara. É isso. Como é que você vê esse Flamengo que perdeu inesperadamente para o São Paulo, mas agora não tem jeito. É ganhar ou ganhar, e se empatar vai para pênaltis aí. Rossi e Hugo Souza que se virem. Vai ser mais um grande jogo, né, Renata? Falando de torcida, não precisa nem comentar, mas a questão é o seguinte, o Flamengo, mesmo pressionado, ele é muito melhor do que o Corinthians. E quando você monta uma equipe como a do Flamengo, e os jogadores sabem disso, vai jogar 30 jogos. Se perder um, vai ser cobrado. Por quê? Tem um melhor elenco, maior investimento, então assim, tem tudo para ser um grande jogo. E do outro lado, tem esse Corinthians, que ninguém dá nada e que chega, ganha uma Copa do Brasil, ganha um Paulista. Por quê? Tem tradição e tem jogadores decisivos também. Eu acredito que sabe também jogar um treinador. Não, os dois treinadores são estratégicos. Tá, né? Exatamente. O Dorival é acostumado com decisões, já fez isso, já provou isso, mesmo sendo inferior o seu time contra os outros adversários, e acabou ganhando títulos. Então, assim, não vou falar que está em aberto, porque o Flamengo é melhor e é favorito. Mas eu acredito também que o Corinthians pode complicar, sim. Então a gente aproveita para mostrar o lado corintiano para essa decisão da Supercopa Rei. Tem chance, sim. Porque vai jogar com o time titular, né? Eu acho que tem chance. Agora, o Corinthians precisa jogar os dois tempos, da forma que começa o jogo, né? Precisa ensinar para os caras que o jogo tem 90 minutos. O Corinthians faz um primeiro tempo perfeito e no segundo tempo cai de rendimento demais, né? E quando toma um gol, acha que está jogando na Neoquímica Arena, que vai fazer o gol a todo momento, se lança para frente. O Corinthians precisa se organizar melhor, porque vai pegar um time organizado, mas um time que não está bem fisicamente ainda. E o Corinthians tem que levar vantagem nisso. Se pressionar o Flamengo, se ficar atrás só se defendendo, vai sofrer. Agora, se jogar de igual para igual e dar um sustinho no Flamengo... Mas o time titular do Corinthians tem chance de ganhar, irmão. Eu acho também. Tem. Não tem, Rosinei? Eu acho, craque. Eu acho que tem muita chance de ganhar da equipe do Flamengo. Agora, precisa fazer gol. Né, as oportunidades que tem, clara como teve no jogo de ontem, tem que concluir a gol. Aí sim, vence tranquilo. Para você, Veloso. O problema do Corinthians que eu vejo é o segundo tempo. Porque quando os dois times começam jogando, o Corinthians tem um time bom, tem os 11 bons. A hora que o Dorival olha para o banco para mexer no segundo tempo, ele tem um problema que o Filipe Luiz não tem. O Flamengo tem um elenco que dá condições para ele manter o nível e até aumentar por causa da condição física. O Corinthians não tem. Então, no segundo tempo, é que o Dorival vai sofrer. Sabe o que é o futebol? Você sai esse gol, sabe o que ia acontecer? Olha o treinamento, olha o treinador, jogada de transição, jogada de velocidade, jogada de... Infiltração. Contra-ataque de almanaque. Contra-ataque de almanaque. Contra-ataque de almanaque. Aí vem, virada de bola, chegada do Garro, corta a luz,
Ó, aí o Roberto vai. Se faz o gol, irmão, seria o gol do ano. Esse gol do Roberto. Com a ideia no jogo contra o Flamengo lá em Brasília. E como é que tá os ingressos, meu querido Luiz Fabiani? O Corinthians ainda tem alguns setores a esgotar para esse jogo no Mané Garrincha. O Flamengo tem um setor para esgotar, mas teremos 50-50 ali no estádio, com os gritos prevalecendo para dentro de campo. Craque, dentro de campo eu não acho que um resultado como o de ontem pode condicionar na sua opinião sobre o trabalho do Dorival, que é muito bom no Corinthians. Por vezes subestimado. O cara que ganhou uma Copa do Brasil no São Paulo, na gestão atual, e que ganhou outra no Corinthians nas condições atuais, tem que ser muito respeitado e o Dorival Júnior merece respeito. O começo de ano do Corinthians é bom. Só que o grande problema é não respeitar um treinador como o Dorival Júnior, como você disse, e na primeira pedida, ele falando que estava tudo certo. Pô, que isso, cara? Pode falar, Veloso. Não, o Memphis, a reação dele, ó. Ele toca a bola, ele vê a bola chegar no Yuri, ele comemora. Gol nosso. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados. Sexta-feira agitada no Flamengo. O Flamengo aí se preparando, né, para enfrentar a equipe do Corinthians, né, domingão. Vocês aí preparem aquele churrascão bonito com a família de vocês, porque vai ser o primeiro título do Flamengo, né, nessa grande Supercopa. O Flamengo tem tudo para jogar muita bola e já com o Lucas Paquetá dentro de campo. A ideia ali é que o Flamengo, né, a comissão, a diretoria do Flamengo possa registrar, né, no BID, né, o nome do Lucas Paquetá até 6 horas. Então, assim, tem 3 horas para eles escrever. Mas isso aí, daqui a pouco sai informação. Tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Daqui a pouco o martelo pode ser batido. O Flamengo pode já, né, inscrever, né, registrar o nome do Lucas Paquetá no BID para que o jogador fique 100% apto a jogar, né, a final da Supercopa do Brasil. Tô na expectativa muito boa. E só a vitória interessa. Quero falar, né, de um outro nome que o Flamengo tá indo atrás. Se trata do Luiz Henrique, né, do Zenit. A ideia é que o BAP gosta muito do jogador, né? Então, assim, as possíveis tratativas envolvem 220 milhões. É um baita de um jogador, é um cara que joga muita bola, tá jogando o futebol do Zenit. Mas eu tenho certeza que aqui no Brasil ele irá jogar muita bola, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então, assim, é uma baita de uma contratação realmente, caso, né, o Flamengo avance nessa negociação. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre o Luiz Henrique no Flamengo? Seria uma boa? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.